No vídeo anterior, eu disse no final que o próximo vídeo seria sobre a dicotomia mental, né, uma espécie de dualismo da mente, né, e que hoje eu falaria sobre isso. Só que eu prefiro adiar esse vídeo, porque ele vai fazer parte de uma playlist de diversos vídeos que quero fazer sobre o viés mental, né? O viés cognitivo que prejudica o nosso raciocínio perante ou a nossa avaliação da realidade, né? Isso ficará então para o próximo vídeo. De qualquer forma, agradeço a sua audiência e espero que apreciem as reflexões que vamos expor aqui. O título deste vídeo é talvez provocativo para muitas pessoas, mas minha intenção não é querer gerar polêmica, nem muito menos antagonismo. Em toda a minha vida, eu sempre tentei evitar extremismo, né? Tentei evitar falar as coisas de formas absolutas ou extremas. E sempre evitando o dualismo do tipo sou a favor ou contra, certo ou errado, bem ou mal, porque acredito que há muitas nuances nessas questões. Minha intenção, na verdade, não é ser contra a religião também, ou as religiões em geral, mas sim mostrar o que vejo de positivo e de negativo nelas. E nesse caso, do ponto de vista mundano, assim, mundano no sentido laico, que é a posição que escolhi para analisar a questão. Ou seja, eu falo da religião estando fora dela, mas não numa posição antagônica, uma posição assim de extremo em relação à religião. Não falo que é certo nem errado ser adepto de uma seita qualquer. Essa não é a questão que está em jogo nesse vídeo. A questão aqui levantada é se alguém que por acaso ou por certas razões íntimas perdeu a fé e não crê nas instituições religiosas, se é possível ser religioso, ser espiritual, né, manter uma vida espiritualizada sem adotar um credo em particular. Vamos lá então. Para início de conversa, a gente precisa definir o que é religião. Para os estudiosos das religiões, a religião é um fenômeno social e atua como instituição de determinada sociedade, gerando sentido, finalidade e coesão em forma de crenças, práticas e rituais coletivos. Além disso, a religião fornece orientação moral para seus adeptos. Inclusive para o sociólogo alemão Max Weber, as pessoas buscam a religião para enfrentar o sofrimento, as injustiças e as incertezas da vida. Para esse estudioso, a religião é uma história mítica, né? Assim, uma espécie de teodiceia que explica o porquê da morte, o porquê da maldade e do sofrimento. Já para o sociólogo francês Émile Durkheim, a religião é um meio de controle e integração social. Esse meio transmite valores, normas de comportamentos e crenças coletivas e mantém a sociedade em ordem e unida. Durkheim chama a atenção para um aspecto curioso das religiões em geral, ao afirmar que a verdadeira divindade que os adeptos adoram não é exatamente Deus, mas sim a própria sociedade de que participam. Os ritos, símbolos e crenças, na verdade, celebram a coesão e a força
do próprio grupo social organizado. Agora, já o psicanalista austríaco Freud pôs o dedo na ferida. Freud escreveu que a religião é uma ilusão, cuja função é controlar os sentimentos de fragilidade humana, assim no enfrentamento dos perigos da natureza e dos sofrimentos da vida. E se referindo ao cristianismo em particular, Freud diz que Deus é uma projeção paterna. Em Deus, a pessoa busca a proteção que, quando criança, teve na relação com seu pai, com seu próprio pai. Já assim, no campo da filosofia, eu quero me referir apenas a Schopenhauer. Muitos pensadores divagaram sobre a questão da religião, mas Schopenhauer é um caso particular, porque para esse pensador alemão, né, a religião cumpre uma função social e psicológica. As religiões, principalmente as abraânicas, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, são, na verdade, uma espécie de metafísica para o povo. Sim, um conjunto de alegorias, né, mitologias e rituais que satisfazem as necessidades humanas de entender o porquê da morte, o porquê do sofrimento e da maldade. E, na verdade, elas servem de consolo. Schopenhauer também defendia que o cristianismo em particular, possui duas faces, né? Uma face ética, moral, que é a face do amor, a face social, o lado positivo, enfim. Só que o cristianismo tem outra face obscura, que é a face do fanatismo, da rivalidade com outras religiões, dos dogmas rígidos, das castas sacerdotais e do uso da fé como controle de mentes e corações. Isso sem falar na exploração econômica dos fiéis. Feito todas essas definições, resta dizer que o que é que ficou disso na minha mente enquanto eu estudava esses pensadores? Bem, concordo que as religiões não são necessárias para a boa parte das pessoas, mas muitas pessoas, principalmente as mais simples, precisam dela. Aquelas que se cresceram e se formaram à margem do mundo tecnológico e científico dos tempos atuais. Para mim, a religião foi forjada nos primeiros sinais de racionalidade do hiperdesenvolvimento do cérebro humano, lá atrás na nossa evolução. E foram as mesmas perguntas, curiosidades, assombros sobre os fenômenos naturais e a necessidade de entender o mundo que levou a humanidade a desenvolver, a partir da religião ou das religiões, os conhecimentos científicos dos dias de hoje. Portanto, as religiões foram uma forma de ciência primordial, ciência anterior, uma ciência primitiva, que tornou possível ao ser humano sobreviver. Portanto, a religião é essencial à história humana. Mas falamos do significado da religião, agora vamos falar do significado da palavra espiritualidade, como está no título do nosso vídeo. Porque é preciso definir bem esta palavra. O dicionário Michaelis define, em primeiro lugar, que espiritualidade é qualidade do que é espiritual, óbvio, né? E depois diz que qualidade do que manifesta ou exerce atividade religiosa, uma atividade mística, o próprio misticismo ou uma forte religiosidade. E, por fim, é um sentimento de transcendência, elevação, sublimação. E o antônimo de espiritualidade é carnalidade, materialidade. Agora vejamos o que diz a Igreja. O bispo católico Dom Vital Corbellini, em um artigo publicado na revista eletrônica Vatican News, definiu que a espiritualidade é dom de Deus e é também responsabilidade humana. E continuou o bispo, é uma vida de comunhão com Deus.
tendo em vista o serviço e o amor às pessoas, sobretudo às mais necessitadas. E concluiu o bispo: nós somos chamados a ter uma espiritualidade para pensar, né, para rezar, para refletir bem as coisas, as atividades humanas e agirmos bem em função do engrandecimento do reino de Deus. Nessa definição de Dom Vital Corbellini, fica evidente que há uma conotação mais forte entre a religião e a espiritualidade, né? Aquela espiritualidade como comportamento, como postura ética, postura moral, como reflexão sobre a existência e sobre as labutas e problemas da vida. Então a gente vai ver adiante que uma espiritualidade sem religião não contradiz a ideia cristã de amor ao próximo, da prática de boas obras e da busca de autoconhecimento. É aquela busca de autoconhecimento, como diz o próprio bispo, de refletir bem as coisas. Mas isso a gente aprofunda mais à frente ao longo desse vídeo. Porque primeiro vamos definir o que é espiritualidade sem religião, do ponto de vista laico. E para isso vamos ver o que pensa, por exemplo, o político e filósofo Luca Ferri, um dos maiores expoentes da espiritualidade laica. Ferri escreve no seu livro A Vida Feliz o seguinte: pergunto-me às vezes, ao fim de uma palestra dedicada à história da filosofia, qual é a minha visão do mundo? Qual é a minha filosofia? Então dei-lhe um nome. Chamei-a de espiritualidade laica. E se devo definir seu sentido, o seu teor em poucas palavras, serão essas: pensar nas revoluções que caracterizam o nosso tempo, para delas tirar não somente uma moral, mas uma nova espiritualidade. Uma espiritualidade laica, apoiada no que outros livros, em que outros livros meus chamei de divinização do humano ou de sagrado com face humana. E Ferri até detalha: existem dois tipos de espiritualidades, duas maneiras de abordar essa questão que, em última análise, é o da sabedoria e do sentido da vida para aqueles que sabem que vão morrer. Isto é, para nós. Como já sugeri, existem sim espiritualidades que passam por Deus e pela fé. Essas são as religiões. E também existe espiritualidade sem Deus. E pelas vias da simples razão, que são as grandes filosofias, que inegavelmente, de Platão até nós, também se preocuparam para ir além, até mesmo de questões do conhecimento e da moral, com a sabedoria e com a vida feliz, sem, no entanto, aderir a uma religião, nem elaborar uma teologia qualquer, né? Agora, para o neurocientista e filósofo Sam Harris, né? A espiritualidade é uma dimensão natural e íntima da consciência humana. Para Harris, é possível e essencial buscar o autoconhecimento. Para qualquer pessoa, buscar a transcendência e a paz mental pelo raciocínio, pelo uso da razão, pela reflexão, só que totalmente desvinculada de dogmas religiosos e do sobrenatural. Agora, só que a definição mais revolucionária de espiritualidade foi expressa pelo pensador indiano
Krishnamurti. Disse ele: as cerimônias não são espirituais, tampouco são os dogmas, as crenças, a prática de determinado sistema de meditação. Porque todas essas coisas são produto de uma mente em busca de segurança. O estado de espiritualidade só se pode experimentar pela mente que nenhum motivo tem. Pela mente que já não está a buscar, pois toda busca se baseia em algum motivo, né? Alguma razão do porquê. A mente capaz de nada perguntar, nada procurar, de ser completamente nada, só essa mente pode compreender o que Krishnamurti chama de atemporal. E continua: a verdadeira espiritualidade consiste em viver harmoniosamente, com perfeita harmonia no vosso coração, na vossa mente, porque há compreensão. E nessa compreensão há o prazer de viver. Krishnamurti também enfatiza que a espiritualidade vem da condição de ser espiritual. Então ele explica: só a mente que não teme a insegurança, a incerteza, só essa mente é capaz de descobrir o que significa ser espiritual. O homem que se limita a aceitar uma crença, um dogma que observa ritos e cerimônias, essa mente não é capaz de descobrir o que é verdadeiro ou o que é ser espiritual. Porque sua mente está presa no padrão da tradição, do medo e até da avidez. Agora, sabem como Krishnamurti definiu o que é ser religioso? Foi desta forma: sabem o que é ser religioso? Não está ligado aos sinos dos templos, embora eles soam bonito e à distância, nem aos pujas ou pujas, né, são ritos sagrados do hinduísmo e do budismo, nem as cerimônias dos sacerdotes e todo o restante de uma ritualística sem propósito. Ser religioso é ser sensível à realidade, o ser total, corpo, mente e coração. É ser sensível à beleza, também à feiura, ao burrico preso a um poste, à pobreza e à sujeira da cidade, aos risos e às lágrimas. Tudo de vocês. Da sensibilidade por toda a existência brota a bondade, brota o amor, e sem ela não existe beleza. Embora vocês possam ter talento, andar bem vestidos, escrupulosamente limpos e dirigindo um carro de luxo. Krishnamurti ligava a mente religiosa ao amor, significando sensibilidade, e também a liberdade espiritual. Ele expôs assim: a mente que ama é realmente religiosa, porque está no movimento da realidade, da verdade, de Deus, e é apenas essa mente que pode conhecer o que é beleza. Aquela que não está presa a qualquer filosofia, que não está enclausurada em qualquer sistema ou crença, que não é impulsionada pela própria ambição, sendo, portanto, sensível, alerta e atenta, essa mente possui beleza. Bem, pelo menos vimos que até agora fica claro que espiritualidade para muitos pensadores não é compreendida como exclusividade da religião, mas pode ser cultivada sem crer em doutrinas específicas, dogmáticas, institucionalizadas. A espiritualidade pode ser laica, né, mundana, mas o que leva uma pessoa a afastar
da religião em que foi criada, como é o meu caso, o que leva a pessoa a se afastar? Bem, eu conheci e conheço, inclusive, muitas pessoas que se afastaram da religião cristã e adotaram o espiritismo ou religiões orientais. Outras abandonaram simplesmente a sua crença e, quando perguntadas, não sabem dizer como nem porquê. Agora, no meu caso, o afastamento foi lento e constante ao longo de vários anos. Nessa transição, eu analisava as doutrinas religiosas com calma, com serenidade e profundidade. Suas crenças e visões do mundo. Lia tanto escritores que afirmavam a verdade, entre aspas, de suas crenças, né? Quanto aqueles que acusavam as religiões de serem manipuladoras, aquelas manipuladoras da mente humana, e de serem também instituições de domínio das pessoas e de criação de mitos fantasiosos de um mundo controlado por Deus ou por deuses. Só que no início eu me tornei um opositor das religiões, das crenças em geral, né? Só que com o tempo e com muito estudo e reflexão, percebi o papel essencial das religiões na vida humana. E negar esse papel era negar a necessidade que todo mundo tem por explicações sobre a vida, sobre a realidade, sobre o sofrimento e a morte. E a resposta a esses questionamentos é dada de forma mais simples, né? Mais direta, mais fácil pelas religiões. Como eu não queria respostas fáceis, não acreditava em respostas fáceis, então fui adiante em meus estudos e cheguei à conclusão de que precisava ir além das religiões, precisava assim transcender a elas, subir a um lugar mais alto do conhecimento da realidade. Chegar assim a uma altura em que pudesse ver tanto o papel essencial das religiões na vida humana, e do cristianismo em particular, quanto do porquê elas fracassam ou fracassaram em formar um ser humano melhor do que ele é. Sim, eu considero que principalmente o cristianismo, a religião em que fui criado, teve 2000 anos para mudar a natureza humana. Aquela que faz guerras, né, a natureza humana, que faz guerras, genocídios, assassinatos, violências de pessoas a pessoas, conflitos políticos, inimizades entre crenças ou costumes, entre credos, entre povos e nações. Só que o cristianismo não conseguiu. Mas por que não conseguiu? Essa pergunta eu quero tentar responder no próximo vídeo. Continuaremos desenvolvendo essa questão sobre o papel das religiões na vida humana e sobre o crescimento dos movimentos tanto de ateus quanto de agnósticos ou do espiritualismo laico, mas sim de uma vida ética, virtuosa, honesta e mais amorosa, como preconizava Ferri. De qualquer forma, eu sempre penso que deixei a religião por uma porta e voltei a ela por outra. Todo o lado bom da religião eu guardo com apreço para mim, porque vejo nessa parte positiva, alma simples, a fé que move montanhas, a crença que fez os pedreiros e artífices construírem esplêndidas catedrais pelo mundo afora, que dá, por exemplo, energia para muitos fiéis praticarem rituais extremos, aqueles rituais de mortificações e sacrifícios, mas que dá rumo e sentido a essas mentes fracas e desorientadas. Para muitos, né, a religião é terapia. Isso eu não
jamais vou negar. Outra coisa, a religião está dentro de mim, está na minha formação, até no meu modo de criticar e de relativizar a própria religião. Eu creio que a religião é sustentada pelos mitos, e os mitos são parte de nossa formação mental. O que não tolero é institucionalizações dos credos, o controle mental e manipulador que os líderes religiosos fazem, e pelos abusos de ofertas e dízimos. Mas, de qualquer forma, analisando as religiões, considerando uma parte dos seus adeptos, vejo muito boas intenções, esforços para se tornarem melhores. Pessoas que realmente fazem uma revolução na vida depois que adotam uma religião, mesmo dentro de uma vida pregressa, né, um passado duvidoso. Bem, de qualquer forma o tema não só é longo, como muito complexo. E prefiro por hoje encerrar por aqui, e até o próximo vídeo em que continuaremos o mesmo assunto, aí tratando do papel da religião cristã na formação da civilização ocidental, né? Seus êxitos e fracassos em construir um mundo melhor, com paz, harmonia e amor. E de qualquer forma teremos muitos assuntos para tratar daqui adiante. E obrigado por ter me acompanhado até aqui. Dê seu positivo se achou interessante o tema, né? Se inscreva se ainda não se inscreveu e convide os amigos para se inscreverem. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.